Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre a relação das emoções com os símbolos e com o desenvolvimento da personalidade e como a neurociência pode dar uma base para a gente entender como funciona essa relação. Eu vou usar o artigo que eu mesmo publiquei na revista do Instituto Jungiano de São Paulo no final de 2023 e que eu percebi que eu nunca comentei ele aqui com vocês. E aproveitando então que eu vou apresentar esse artigo num congresso que vai acontecer em breve, eu decidi falar um pouco sobre ele aqui também e explicar por que essas ideias são importantes para a gente aplicar o material simbólico durante o processo terapêutico. Sempre que a gente vai falar de Jung, a gente costuma falar muito de complexos, de arquétipo, de individuação e de vários conceitos da psicologia analítica que são muito icônicos, só que raramente a gente fala do elemento aglutinador de todos esses conceitos, que são as emoções. E desde o começo do trabalho do Jung, ele sempre deu uma importância muito grande para as emoções na formação da personalidade. Então, já em 1907, ele antes mesmo dele começar a colaborar com Freud, ele vai falar isso aqui, né, sobre o papel das emoções no desenvolvimento da personalidade no começo do trabalho dele ali. Então ele vai dizer isso aqui. A base essencial da nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são, por assim dizer, meros sintomas da afetividade. Então ele vai dizer o quê? O pensar, o agir, várias atividades psíquicas do ser humano, elas têm como base a afetividade, as emoções. E por isso que um dos conceitos mais importantes ali do Jung no começo é a ideia dos complexos, que são, falando de uma forma mais completa, são complexos de tonalidade afetiva. Então eu já expliquei aqui no canal o que é um complexo, como que eles formam os nossos padrões de comportamento, mas basicamente o complexo ele é um padrão que se forma na interação das nossas experiências que a gente tem ao longo da nossa vida com as nossas emoções, que vão gerando padrões de comportamentos automáticos, que é o que a galera hoje em dia chama de gatilhos, né? Isso me dá gatilhos. Para o Jung isso são complexos. Então como que se formam esses complexos? Por exemplo, imagine que você tem uma experiência muito ruim num determinado ambiente. Na escola, que é muito comum, né? Então a escola foi um lugar para você de sofrimento, sofreu bullying, teve muitas experiências sociais negativas ali. Então o ambiente escolar passa a se tornar algo aversivo e tudo que te lembra desse ambiente começa a disparar reações automáticas em você, ansiedade, ataque de pânico, evitação, vários tipos de coisa. Então o que o Jung vai dizer que aconteceu aqui? A gente teve experiências repetitivas, negativas com um determinado estímulo, e aí as emoções que foram despertadas nessas experiências vão gerando esses padrões de comportamento automático que depois formam complexos, de forma que tudo que vai te lembrar aquele ambiente depois vai começar a causar esse tipo de reação involuntária. Então, você vê que as emoções aqui elas são muito importantes para organizar os nossos padrões de comportamentos adaptativos para ajudar a gente a sobreviver no ambiente, evitar experiências ruins, mas isso obviamente pode acabar também gerando padrões de comportamento disfuncionais, por mais que a intenção seja ajudar o organismo a sobreviver. Esse é o primeiro ponto. Então os complexos eles têm uma relação muito forte com as emoções, mas também os arquétipos, que a gente já está falando de um nível mais profundo da psique do ser humano, também estão muito relacionados com as emoções. Então, sempre que eu falo de arquétipo aqui, eu gosto de citar o vídeo que eu expliquei mais detalhadamente esse conceito, porque ele é um pouco complexo, mas basicamente, né, diferente dos complexos que eu expliquei aqui que vão se formar na experiência do indivíduo, os arquétipos eles já nascem com a gente. Eles são parte da estrutura psicológica universal da espécie humana. Então são padrões de comportamentos, estruturas psicológicas que a gente herda e que ajudam a gente a organizar as nossas experiências, e a gente vê as expressões desses arquétipos nos temas universais das ideias humanas. Então, por exemplo, isso é muito comum nas religiões, na mitologia, você vê temas recorrentes que ajudam o ser humano a se organizar e a enfrentar os conflitos recorrentes da sua existência. E isso o Jung vai dizer que, em parte, provém dessas estruturas arquetípicas inconscientes. Então, o mito do herói, por exemplo, que morre e ressuscita, é um desses arquétipos que aparece
em várias culturas ao redor do mundo, e que o Jung vai falar que é uma parte de uma estrutura psicológica que ajuda o ser humano a se transformar diante das adversidades, né? Então o Jung vai falar isso aqui sobre a ação dos arquétipos, né? Os arquétipos, quando surgem, têm um caráter pronunciadamente luminoso. Luminoso a gente fala que é quando algo é carregado de afeto, que poderíamos definir como espiritual para não dizer mágico. Há uma aura mística em torno dessa luminosidade e esta exerce um efeito correspondente sobre os afetos. Então, essa luminosidade que vem da ação dos arquétipos, ela age principalmente nos afetos do ser humano, né? E mobiliza esses afetos, né? Então, obviamente, você vê que quando o arquétipo surge, ele tem um caráter espiritual, mágico, mas ele mobiliza muitas emoções do ser humano. Então, outro ponto importante, né, além dos complexos e dos arquétipos, a gente tem os símbolos que também estão muito relacionados com essas emoções. Porque esses arquétipos em si eles não têm imagem, mas eles mobilizam afetos, eles geram conteúdos inconscientes que vão e chegam para a consciência na forma de material simbólico, como acontece nos sonhos, como acontece nos desenhos que a gente faz. Tudo isso que vem involuntariamente na psique, o Jung vai enxergar que existem elementos arquetípicos ali. Então esses símbolos, eles também foram relacionados com as emoções pelo Jung, mas também pelo Eric Newman, que é um analista junguiano, né, da segunda geração ali, e que vai falar isso aqui então sobre os símbolos. A função atribuidora de sentido dos símbolos e arquétipos também tem um forte lado emocional, e esta emocionalidade ativada pelos símbolos tem igualmente uma orientação, isto é, um caráter significativo e ordenador. Então, esses símbolos, quando eles surgem, eles têm um caráter ordenador na personalidade, né? É muito comum a pessoa estar com algum tipo de desequilíbrio, né, na personalidade dela e surgir algum tipo de símbolo no sonho que vai não só mostrar qual que é o problema que está acontecendo, mas que tipo de direção ela precisa tomar, que tipo de correção na atitude dela ela precisa fazer para reorganizar a personalidade dela e continuar o desenvolvimento, né? Então o símbolo aí tem um pouco dessa função, tanto de equilibrar a personalidade como de direcionar o desenvolvimento dela também, né? Isso que o Jung enxergou nos sonhos. Então a gente vê que as emoções passam pelos complexos, pelos arquétipos, pelos símbolos, e que elas são muito importantes na teoria junguiana. Mas aí vem a segunda pergunta, né? Tá, mas essas emoções, elas são realmente instintivas ou elas são aprendidas? Porque isso foi uma discussão muito forte na psicologia ali no século XX. E aí teve a hipótese behaviorista que ganhou muita força, de que as emoções, na verdade, são padrões de comportamento aprendidos e não instintivos. Então elas não podem ser consideradas a causa de um comportamento, né? E essa hipótese ganhou muita força na época, porque o behaviorismo teve um boom ali em 1950, até começarem a surgir tecnologias que fossem capazes de demonstrar que, na verdade, existiam causas instintivas para o comportamento do ser humano também. E aí que entra o trabalho do Jaak Panksepp, que é um neurocientista que fundou as neurociências afetivas. Então, o livro mais famoso dele, que vai consolidar essa teoria, é esse Affective Neuroscience, e que ele vai mostrar então a existência de 7 sistemas emocionais instintivos no cérebro humano, contrariando a hipótese do Skinner, né? E dos behavioristas. Então ele vai mostrar que através de estimulação elétrica do cérebro, que existem 7 sistemas emocionais básicos, né? Que são o sistema da raiva, o da busca por recursos, o sistema do desejo sexual, o sistema do medo, o sistema do pânico, né? Que é a ansiedade, o sistema de cuidado e o do brincar, que também é uma atividade instintiva do ser humano. E como que ele vai descobrir que isso é instintivo? Ele vai começar a usar a tecnologia de estimulação elétrica de pontos específicos do cérebro e ver que toda vez que ele estimula essa região, gera padrões de comportamento previsíveis, né? E ele faz isso com animais e também com seres humanos quando é possível, em algumas situações específicas. E ele vê que esses sistemas emocionais, eles são universais, não só dos seres humanos, mas dos mamíferos também. Então ele prova que as emoções, elas são inatas, que elas são universais e que elas em si são causas de comportamento. Ou seja, existem causas internas de comportamento, não só causas ambientais. E aí ele vai falar então que existe esse padrão de comportamento instintivo e esses sistemas emocionais, eles estão basicamente localizados na região dos núcleos da base, que é ali o que é popularmente conhecido como cérebro reptiliano, e no sistema límbico, né, que envolve ali o tálamo e o hipotálamo.
Então, esses sistemas emocionais também conversam com a região cortical do cérebro, mas a base deles está nessas duas regiões, né? E aí o próprio Newman também vai ver que existe uma relação dessa mesma região, com as emoções e com os conteúdos inconscientes, né? Mas isso muito antes de ter a tecnologia que o Panksepp usou para demonstrar isso, né, experimentalmente. Então é isso aqui que o Newman vai falar. As emoções estão ligadas às camadas profundas da psique, aquelas que se acham mais próximas dos instintos. O assento emocional tem organicamente a sua base nas partes do cérebro considerada, em termos evolutivos, as mais primitivas, a saber, a região medular e o tálamo. Como esses centros estão conectados com o sistema nervoso simpático, os componentes emocionais sempre estão ligados de modo íntimo aos conteúdos inconscientes. Deparamos de modo contínuo com a relação recíproca em que conteúdos inconscientes evocam emoções e estas ativam conteúdos inconscientes. Então, o Newman vai falar que essa mesma região que o Panksepp identificou como centro das emoções instintivas do ser humano também está relacionada com os conteúdos inconscientes da teoria junguiana. Então, a gente pode entender se as emoções elas estão relacionadas com esses símbolos, com esses arquétipos, e que eles são influentes, né? As emoções são influentes no desenvolvimento da personalidade. A gente pode imaginar que esses símbolos também fariam um caminho reverso, ou seja, eles seriam capazes de tocar essas emoções e causar transformações no comportamento, né? E então, quem vai falar um pouco disso é o psiquiatra, que é o Ian McGilchrist, que ele é especialista em lateralização, que é o estudo da diferença dos hemisférios cerebrais. Então ele vai explicar que enquanto o hemisfério cerebral direito, né, é uma das diferenças entre os hemisférios cerebrais, tem várias que ele comenta ali, mas uma delas é que o hemisfério cerebral direito ele se expressa de forma mais implícita e metafórica, enquanto o hemisfério cerebral esquerdo ele se expressa de forma mais explícita e literal, né? Então a linguagem simbólica, metafórica, ela atinge mais o hemisfério cerebral direito e ela é produzida por ele também. E que esse hemisfério cerebral direito justamente está mais conectado com as regiões subcorticais que eu citei aqui, que o Panksepp identificou. Inclusive, o próprio Panksepp fala isso, essa relação dos sistemas emocionais com o hemisfério cerebral direito. Então, como ele reage mais a esse tipo de linguagem simbólica e metafórica, que é meio incompreensível para o hemisfério cerebral esquerdo, é mais eficiente você usar a linguagem simbólica para tocar esses centros emocionais, por mais que isso muitas vezes aconteça de forma implícita, né? Não, a consciência pode não estar totalmente a par do que está acontecendo, né? Como se a terapia acontecesse em dois níveis, no nível explícito do hemisfério esquerdo, mas no nível implícito simbólico do hemisfério direito. Então, por isso, a gente usar material simbólico durante o processo terapêutico, ele pode ajudar a tocar esses centros emocionais e aumentar a efetividade do tratamento. Isso é o que a Anísio da Silveira percebeu, o que o Jung percebeu também, que a linguagem emocional simbólica ela toca as emoções do ser humano, regiões que a razão não consegue atingir. Jung vai falar que é por isso também que ele usava os desenhos nos atendimentos dele, não só a análise de sonhos, né? Então ele vai dizer isso aqui sobre os quadros que ele utilizava. Mas afinal, por que razão eu levo os pacientes a se exprimirem por meio de um pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem um certo estágio da sua evolução? Antes de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. Então ele vai dizer que essas imagens ela têm um efeito na psique da pessoa, né? E ele vai explicar mais sobre a natureza dessas imagens. Todos esses quadros têm um caráter marcadamente simbólico e primitivo, que se manifesta tanto através do desenho quanto da cor. Assim, é lícito supor que os nossos trabalhos pictóricos provenham principalmente das regiões da psique que designei como inconsciente coletivo. E aí ele vai explicar, né? Tais imagens brotam de uma necessidade natural, e esta é por sua vez por ela satisfeita. Então as imagens elas vêm dessa necessidade do ser humano de se expressar simbolicamente e ao mesmo tempo ele satisfaz essa necessidade. É como se a psique, ao remontar ao estado primitivo, se exprimisse nessas imagens e assim obtivesse uma possibilidade de funcionar em conjunto com o nosso consciente, que é de natureza diferente, e se eliminasse, ou melhor, satisfizesse as exigências da psique que perturbam o consciente.
Então, como essa necessidade de se expressar simbolicamente, ela ajuda a pessoa a se conscientizar da situação que ela está vivendo, ela também diminui essa divisão entre a consciência e o inconsciente que pode gerar uma neurose, né? Ela reconecta essas duas partes que estavam desconectadas e tem um efeito diretamente nos centros emocionais. Então, é isso que a gente pode ver como uma base para o trabalho da Anísio da Silveira, mas para a inserção do material simbólico no trabalho terapêutico, mesmo que inicialmente ele funcione às vezes de uma forma implícita. Muitas vezes, na verdade, o efeito terapêutico ele vem depois, fora da sessão, né? Então, eu vejo isso acontecer com adultos, na questão da análise dos sonhos, mas muito com crianças na questão dos desenhos. Às vezes você não precisa falar nada, só de você trabalhar o símbolo, você vê que a personalidade da criança vai mudando. Eu tenho vários exemplos disso na clínica, de sequências de desenhos que eu guardei, né, como exemplo de caso, mas infelizmente o tempo aqui não permite que eu mostre esse material. Para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu coloco esse tipo de trabalho lá no meu Instagram, então quem quiser pode seguir lá, que de vez em quando eu posto algumas sequências de desenho. E eu também vou deixar o link aqui para o trabalho que eu publiquei na Selfie, onde eu falo mais detalhadamente de tudo isso que eu tive que dar uma resumida aqui para vocês. Então basicamente é isso que eu queria falar hoje sobre esse artigo, né, explicar por que então a gente tem uma base neurocientífica para a utilização de material simbólico no trabalho terapêutico e por que então esse material simbólico seria mais efetivo para trocar os centros emocionais e consequentemente causar transformações da personalidade. Então é isso. Em breve eu volto aqui com mais vídeos no canal, se você se interessa por esse tipo de assunto. Se inscreve, compartilha, comenta para ajudar o canal a crescer. E em breve eu posto mais vídeos aqui. Um abraço!